Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Por que é importante a gente cultivar um relacionamento bom com a gente mesmo, né? Porque a gente precisa estar bem para a gente poder vivenciar as coisas da nossa vida. E o maior desafio para a gente vivenciar, para ter um bom relacionamento com a gente mesmo, é nos conhecer, né? E quando eu falo conhecer, é o autoconhecimento de verdade, é você conhecer você de verdade, que muitas vezes a gente não nos conhece, né? A gente conhece muito parcial. Então, o nosso maior desafio hoje é o autoconhecimento, é se conhecer. Por que eu ajo de uma certa maneira? Por que eu sou dessa forma? Por que eu atraio determinadas situações? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje para ter um relacionamento bom com a gente mesmo. E quando você se conhece, você acaba aceitando você como você é, né? E você não tem muitas questões com relação a você, porque assim, você se aceita, você se conhece. As coisas que você não acha legal, que você consegue resolver, que você consegue ressignificar, você vai ressignificar. E o que você não consegue, você se aceita, né? E você vai tocando essas questões. Só que a gente precisa entender que a gente tem uma história de vida, né? A gente tem uma história, né? Independente da idade que você tem hoje, você tem uma história antes disso. E toda essa sua história, ela te faz você ser quem você é. Então, e a grande parte, o grande pedaço da nossa vida que conta muito como vai ser o depois, né, o dia a dia, é a nossa infância. É do 0 aos 7 anos, quando a gente é formado. Porque ali, do 0 aos 7 anos, tudo que é falado para uma criança entra direto, não tem filtro. Ela não para analisar se é certo ou errado, se é verdade ou verdadeiro, se é verdade ou falso, né? Ela absorve, principalmente quando essa informação ela vem de uma autoridade, né? De um pai e de uma mãe que para ela é tudo na vida. Então, o que é falado entra. E isso entra e fica marcado. E nós vamos vivenciando a nossa vida depois disso, sempre baseado naquela base, no como a gente foi formado. Muitas vezes a gente toma outros caminhos, a vida vai seguindo. Só que, conforme vão acontecendo situações da nossa vida, é ativado alguns gatilhos que a gente sempre vai voltar para essa base. Então é muito importante a gente conhecer a nossa história, né? A gente saber um pouquinho a nossa história, porque a gente vai sempre repetir alguns padrões. Tem coisas que a gente veio vivenciar que ninguém tá aqui para brincadeira, né, gente? Eu acho que isso a gente já tá bem claro. Ninguém veio aqui só para trabalhar de segunda a sexta, chegar no domingo à noite estar de saco cheio porque no outro dia vai trabalhar a semana toda, né, o dia todo fazendo algo que não gosta, para receber um salário, para pagar boleto e ser feliz sábado e domingo. E olhe lá, né? A gente já tem que estar tendo uma consciência que a gente veio aqui para algo maior, a gente veio aqui para evoluir, que a gente veio aqui para aprender algumas coisas. E para esse aprendizado, os desafios que surgem na nossa vida justamente é para a gente olhar para esses desafios e aprender. Olhar com o olhar de o que eu preciso aprender aqui. Então, quando eu vou olhando para essa repetição de padrão que vai surgindo e olho para os desafios, para os problemas que vão surgindo na minha vida, com um olhar de evolução, o que eu preciso aprender aqui? Aprende, você passa para o próximo nível, você vai evoluindo. Se você não aprende e fala, não quero, deixa de lado. Aí você vai viver a sua vida, vai surgir uma nova repetição de padrão, vai aparecer uma nova situação que vai trazer aquele aprendizado, trazer aquela situação. E quando você não olhar para aquele aprendizado, se aquilo é algo que você veio vivenciar aqui, ele vai surgir na sua vida. E muitas vezes a gente, por toda uma questão de familiar, histórico familiar, às vezes, por pertencimento, a gente começa a repetir padrões familiares. Às vezes é uma história que não é minha, porque eu estou vivenciando um padrão da minha mãe, da minha avó, da minha tia, porque eu absorvi aquele pensamento, aquela história como a verdade.
E muitas vezes eu vou repetindo um padrão. Só que eu gosto muito de falar que enquanto eu não tenho consciência de quem eu sou, eu estou vivendo com o óculos de uma outra pessoa. É como se eu tivesse colocado o óculos da minha mãe e eu estou vivendo a minha vida com a lente dela, com os padrões dela, com os medos dela, com as dificuldades dela. Então, se eu tô com o óculos dela, da minha mãe ou do meu pai ou de quem quer que me criou, eu vou atrair provavelmente as mesmas situações, porque eu estou repetindo padrões. Então, enquanto eu não tirar esse óculos, observar e definir o que realmente me pertence e descartar o que não é meu, ressignificar as minhas histórias, as coisas que eu vivenciei, provavelmente eu vou estar vivendo uma história que não é minha, eu vou estar estudando em cursos que eu não gosto, tendo relacionamentos que eu não gosto, aceitando coisas que eu não gosto para agradar outras pessoas, porque eu acho que tem que. Então é importante a gente olhar para as repetições de padrões, ter um autoconhecimento para saber realmente o que é seu, o que não é, quais são os seus aprendizados aqui nessa existência, o que você veio aprender, e não querer vivenciar aprendizado do seu pai, da sua mãe, de outra pessoa. E isso é muito importante, né? E quando a gente começa a olhar para isso, a nossa vida passa a ficar mais leve, né? O autoconhecimento, ele não é, como muitas pessoas às vezes colocam, meio romantizado, ele não é gostosinho, ele não é leve, ele não é fácil. Porque muitas vezes você vai ter que você vai ter que lidar com as suas sombras. E a gente não é só luz, só maravilhoso, não existe gente 100% florzinha, luz, maravilhoso, não existe. Temos as nossas sombras, o que acontece é que a gente vai equilibrando para seguir no caminho do meio, não existe aquela coisa linda e maravilhosa, não existe, gente. Temos sombras aqui dentro e a sombra precisa existir. A gente tem coisas aqui, tem os nossos lados sombra que existe e tá tudo bem, né? Muitas vezes a gente quer passar pro outro uma coisa que não é nossa. Então hoje eu trouxe umas reflexões aqui que eu passei semana passada pro pessoal do meu grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, eu vou colocar o link nos stories, que quinta-feira eu vou fazer uma aula bem legal, fechada, só para quem estiver dentro do grupo, tá? O link vai ser colocado somente dentro desse grupo, onde eu vou me aprofundar mais com esse tema, mas só para quem tá lá, porque eu acho assim, aqui nas redes sociais a gente traz conteúdo para as pessoas conhecerem, mas aqueles que querem dar um passo a mais, querem se aprofundar mais, eles precisam ter uma atenção melhor. Então, para quem quer dar esse atenção maior, eu vou pôr esse link lá dentro do grupo e eu vou pôr nos stories depois da live o link do grupo. Então, eu trouxe hoje umas reflexões que eu passei pro pessoal do grupo e eu recebi muitas pessoas me dando feedback, né, de como foi difícil olhar para algumas coisas. E aí eu resolvi trazer essa reflexão aqui pra gente, para você que tá aqui pensar um pouquinho, né? Então, quais são os seus diálogos internos, né? Como você se trata diz muito sobre você. Muitas vezes a gente tem vários diálogos, né? Pessoas aqui, parece que a gente tem um bonzinho e um ruinzinho, sabe? Aqueles desenhos, a gente sempre tem um lado ali debatendo, tem aqueles diálogos no dia a dia, e que a maioria das vezes isso, ele diz muito sobre quem é você, né? Às vezes você quer fazer algo e tem algo ali dentro falando para você fazer outra coisa e você segue porque esse diálogo não é seu, essa vozinha não é sua. Você está simplesmente se deixando levar por essas vozes, né? Esse mental aí agitado, que são provavelmente as vozes do seu entorno familiar, das histórias. Então, às vezes você sente aqui dentro de seguir algo, de seguir um caminho, de fazer alguma coisa, e essa voz, ela te tira desse seu caminho, desviando para um caminho que não é seu. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses nossos diálogos internos, que a gente não presta. E a gente só consegue prestar atenção nos diálogos internos estando no momento presente, no agora. Se eu estiver pensando no que aconteceu semana passada, aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás,
eu não vou estar presente. Se eu estiver preocupado com o que vai acontecer semana que vem, eu não estou presente. Então, eu não estou aqui com estado de presença, prestando atenção nesses diálogos internos. Então, eu preciso estar a todo momento voltando para o presente. Uma forma da gente voltar para o presente é respirando. Ninguém respira, ninguém presta atenção que está respirando. A gente vai respirando automático, mas separar. Quando você respira, você foca na sua respiração e você volta para o momento presente. E você presta atenção no que você está pensando, no que está acontecendo à sua volta neste momento. Então é importante para a gente entender. Se você conseguir passar um dia prestando atenção nos diálogos internos que surgem quando você vai tomar uma situação, quando acontece alguma coisa e você precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa, você pega um caderno e anota o que eu estou pensando sobre isso. E aí você começa a trazer clareza sobre essa situação, você vai perceber que na maioria das vezes as grandes questões em volta desse desafio não é seu, são pensamentos que não são seus. Faça esse teste e me fala depois, porque eu tenho certeza absoluta que não são seus. Uma outra grande dificuldade de nós, ser humano, é se olhar no espelho. Qual a sua atitude ao olhar no espelho? Você se olha no espelho só vendo o defeito ou você vê as suas qualidades? Você consegue se olhar no espelho e falar: você é maravilhosa, você é capaz, você é linda, você tem... Não, ou você olha no espelho falando: nossa, como eu tô gorda. Nossa, olha essa blusa, gente, que blusa feia. E esse meu cabelo que não se arruma. Então, assim, como você faz quando você se olha no espelho? Presta atenção, esteja presente. Anote os seus diálogos internos. O que você fala quando você olha no espelho? O que você sente quando você se olha no espelho? Ou você tá, eu tô acima do peso, ou eu tô abaixo do peso, ou eu tô com uma roupa assim, ou eu tô com uma roupa assada, ou você se olha no espelho se admirando, se jogando pra cima. É muito importante o que eu penso sobre mim, porque a maioria das vezes também o que eu penso sobre mim não é meu. Eu tô falando o que eu escutei lá, que eu não mereço. Nossa, meu cabelo é muito feio, porque alguém em algum momento falou que o meu cabelo é feio, então eu absorvi aquilo. Mas no fundo eu gosto. Mas se tá todo mundo falando que cabelo crespo, cabelo enrolado é feio, eu pus isso na cabeça e eu acreditei, só que não é meu. Então quando eu olho no espelho, a minha autoimagem, o que ela reflete, o que ela traz pra mim? Então isso é muito importante também. Eu gostaria muito que você começasse a se olhar no espelho e ver o que vem quando você se olha no espelho. Você gosta do que você vê no espelho ou você não gosta? Outra pergunta, outra reflexão é as atitudes. As atitudes impensadas no dia a dia, como que é? Você é uma pessoa impulsiva? Você é uma pessoa que antes de agir pensa muito? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu tive momentos da minha vida em que eu me questionava muito por que eu agia daquela forma. Às vezes quando eu via, eu já tinha falado, eu já tinha agido e depois eu me arrependia, né? Eu tive um período grande na minha vida porque eu não me conhecia. Às vezes eu falava: por que eu sou assim? Só depois de muito autoconhecimento eu entendi que muitas dessas ações impensadas não era minha. E muitas eram, porque muitas vezes eu estava indo contra algo que estava me incomodando. Era o meu modo de agir. Então, como que é você essas suas atitudes impensadas? Você se arrepende muito, às vezes, de ser muito impulsiva, de fez algo e se arrependeu? Reflete também. E você é uma pessoa que se cobra muito? Sabe aquela pessoa que quer ser perfeita? Nós temos aí nessa cobrança a grande maioria das mães, né? Eu tenho como mãe e eu tenho muitas pessoas, eu participo de muitos grupos de mães, né? E a mãe é um bicho que se cobra demais e sofre demais antes disso, porque ela se cobra. E normalmente a pessoa que se cobra demais, ela foi uma criança muito cobrada, muito criticada quando pequena,
Então, como ela foi muito cobrada, ela quer ser perfeita, ela quer fazer tudo certo pra chegar naquela perfeição de que foram aquelas críticas que foram feitas quando ela era pequena. Então você vive um mundo querendo ser perfeito e não existe ninguém perfeito, não tem essa, né, essa autocobrança muito forte. Às vezes você nem sabe o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, mas você já se cobra. Então é muito importante a gente observar isso. Se você é uma pessoa que se cobra muito, se você se cobra muito, lembra da sua infância. Você foi uma criança muito cobrada, uma criança que foi muito criticada, muito mimada, ou muito... Dá uma olhadinha que provavelmente tem muitas questões aí na sua infância que fazem com que você hoje queira ser perfeita e se cobre demais, se sente culpada por às vezes não estar correspondendo a algo que só está na sua cabeça e que não existe isso. E aí, quando a gente ouve as nossas vozes, né, os nossos diálogos internos, a gente consegue pegar a maioria dessas reflexões que eu trouxe aqui, né? Quando eu começo a observar a minha cobrança, eu entendo que essa cobrança não tem fundamento. Por que eu estou me cobrando de ser perfeita, de tem que? Quando vocês falarem algo que tiver a palavra tem que, você pode ver que isso aí é coisa de lá atrás, de cobrança, sabe? Que você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Você não tem que seguir um padrão. Só se for realmente algo que você sentir que é seu. E se provavelmente você é uma pessoa que se cobra demais, que é muito... Você vai cobrar muito do seu filho. Você vai ser uma pessoa que cobra muito, exige o controle, é muito controlado. Gente, a gente entra numas energias de muita ansiedade, muita cobrança, né? E isso faz com que você entre num estresse porque você tá sempre querendo fazer tudo perfeito e a gente precisa normalizar que nem sempre vai sair perfeito, na maioria das vezes. E tá tudo bem, faça o seu melhor. Faça o que estiver dentro daquilo que você consiga fazer, né? Então hoje eu quis trazer se você conseguir analisar essas reflexões que eu coloquei, que eu trouxe hoje aqui, você vai começar a entender como se relacionar melhor com você. Quando você conseguir entender o que tem aqui de diálogo interno, quando você conseguir se olhar no espelho e se agradar com o que você vê. E se você não agradar, você apontar o porquê você não agrada, mas isso se estiver realmente fazendo sentido para você. Pensar nessas atitudes suas impensadas, que você se cobra demais. E aí você vai começar a pegar todos esses diálogos internos, aí você já vai começar, é o primeiro passinho para se conhecer de verdade, do autoconhecimento. Porque nossas vozes internas, ela diz muito sobre nós, né? Então, e quando a gente começa a fazer isso, você pode, se você fizer esse exercício, você vai perceber que a nossa história, ela diz muito sobre nós, ela conta muito sobre nós, ela bloqueia muito a nossa vida, ela trava a nossa vida da gente conseguir aquilo que a gente quer. E a gente precisa conhecer um pouquinho da nossa história. O autoconhecimento, ele nos faz, às vezes, ter que revisitar algumas histórias, alguns momentos que não foram tão bons, para ressignificar, para que essas histórias, para que essas questões que aconteceram não fiquem sempre voltando, para que você possa dar um novo significado, tá? Então, na sexta-feira, eu vou fazer um aulão fechado para quem estiver no grupo, nesse grupo que eu vou colocar nos stories, e a gente vai falar um pouquinho onde tudo começa na sua história. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho na história, como que você pode identificar algumas coisas na sua história que pode estar te travando e que é importante a gente olhar, é importante a gente se aprofundar aí. Mas o mais importante é a gente estar presente. A gente está aqui, ó, presente, no momento presente. Que aí eu começo a cuidar da minha missão. Que é a missão comigo mesmo.
Porque não adianta eu querer ser uma ótima profissional, querer ser uma ótima mãe, uma excelente mãe, fazer tudo pelo meu filho, se eu não faço pela pessoa mais importante que existe, que sou eu. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa se priorizar e colocar em primeiro lugar. Aí em segundo pode vir seu filho, em terceiro pode vir seu trabalho, sua família, enfim, as outras coisas. Mas se você não está bem com você, é como se fosse uma roda. Eu vou trazer isso para vocês na aula da sexta-feira. A gente tem uma roda de áreas da vida, né? E se uma dessas áreas não tá bem, essa roda ela não vai rodar. Ela vai estar meio capenga. Então, se eu quero ter... O meu profissional pode estar 100%. O meu relacionamento com as pessoas está ótimo. Mas, provavelmente, se o meu relacionamento com o outro está 100%, o meu comigo mesmo deve estar com alguma dificuldade. Se eu estou fazendo tanto pelo outro, eu estou com certeza me abandonando. Então é preciso ter um equilíbrio dessas relações, do que eu vim fazer comigo, do que eu preciso olhar para minhas relações e cuidar, do meu servir para o mundo, do que realmente quero fazer para o mundo, que seja algo bom, leve, que não seja pesado. Porque se estiver pesado, eu estou ferindo algo quem? Estou ferindo eu estou indo contra algo que eu gosto, eu estou fazendo algo que eu não gosto. Então eu não estou olhando para mim, eu não estou me conhecendo. Porque quando eu me conheço, eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que é leve para mim. Então, provavelmente, se eu me conhecer, o meu servir vai ser leve. Porque eu me conheço, eu sei aquilo que eu gosto, aquilo que eu vim fazer aqui, aquilo que é leve para eu fazer e ganhar dinheiro com isso. Eu vou poder fazer, ajudar o próximo, ter uma causa para ajudar, para melhorar. E eu vou estar com a minha conexão espiritual muito boa, bem alinhado. Porque aqui dentro de nós temos a centelha divina nossa, que é a nossa parte de Deus dentro de nós, que sabe tudo que a gente veio fazer nessa existência, sabe tudo que a gente tem de aprendizado, só que a gente não consegue acessar. Sabe por quê? Porque a gente pensa demais, a gente tem muita coisa na cabeça, a gente tem muitas traumas, muitas dores no nosso emocional, da nossa vivência até aqui. E tudo isso faz com que a gente tire a atenção da coisa mais importante, que é a nossa essência aqui dentro de nós. Então a gente precisa olhar para dentro, olhar para nós, para a gente acessar essa parte divina. Quando a gente consegue acessar essa parte divina, quando a gente diminui esse falatório aqui, quando a gente começa a prestar atenção nos nossos diálogos internos, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a acessar isso, a gente começa a se alinhar com o que a gente veio fazer aqui. Quando a gente começa a se alinhar, a coisa passa a ser mais leve. E quando passa a ser mais leve, as coisas fluem muito melhor. Tá? Então, se você quiser estar comigo na sexta-feira, provavelmente vai ser às 14 horas, ainda estou ajustando, porque as aulas do João começam amanhã, então ainda estamos em ajuste. Mas provavelmente vai ser na sexta-feira à tarde, às 14 horas, a gente vai ter um aulão no link lá no grupo. Eu vou colocar o link nos stories, se você quiser, entra lá. Toda segunda-feira tem um áudio com algum ensinamento, com algum aprendizado, e a gente vai começar a ter os links dos aulões também nesse grupo. Então, se você quiser dar esse passo para ter um bom relacionamento com você mesmo, vem que eu estou te esperando. Gratidão. Se você sentir que essa live pode ajudar alguém, compartilha aqui, ó. Acho que é aqui ou aqui, não sei. Mande essa setinha pro seu amigo, pra sua amiga, que eu tenho certeza que vai poder ajudar. Você vai jogar a sementinha para ajudar outras pessoas, tá bom? Gratidão, um ótimo início de semana para vocês e a gente se vê. Beijo!